Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte com a professora Daniele. Hoje a gente vai trabalhar os elementos da linguagem visual. Elementos da linguagem visual. Se prestarmos atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas e cores. As formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, que chamamos de elemento da linguagem visual. Ao combiná-los entre si, podemos criar uma imagem. Então, se você combinar pontos, linhas, cores e planos, você vai ter uma imagem, tá? Então, a gente pode perceber que eles são os principais pontos dos elementos da linguagem visual. Sem eles, não teria como a gente criar uma imagem, certo? Hoje, a gente vai trabalhar o ponto, tá? Então, toda semana a gente vai trabalhar um tipo de linguagem. Então, hoje a gente vai trabalhar o ponto. O ponto é o elemento mais simples dentro da produção artística visual. É a menor parte dos elementos que compõem uma obra artista visual. Então, essa obra é composta pelo ponto. São considerados pontos um pequeno círculo, um quadrado ou uma mancha, tá? Então, isso aí é considerado pontos. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivamente mínima. Quando fazemos uma marca, seja como tinta, com uma substância rígida, como um bastão, pensamos nesse elemento visual como um ponto de referência ou um indicador de espaço. Então, isso aí é o nosso elemento de linguagem. Vamos perceber que essa imagem, o artista utilizou também pontos, tá? Então, ele colocou várias cores e todos os desenhos foram utilizados pontos. Esse artista foi George Seurat. Essa imagem é uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte. Então, o artista ele foi bem criativo, deu para vocês perceberem, certo? Então, a gente vai observar essas imagens aí, tá? Tem mais duas imagens que a professora quer vocês. Diferente da imagem anterior, essa você dá para perceber bem os pontos, né? Ela é mais ampla, tá vendo? Que ele é bem colorido, tá? E os círculos são maiores. Então, essas duas imagens, os artistas também utilizou pontos nela. Então, vocês podem perceber o tanto que fica criativo e bonito. Mas perceberam também que tem várias cores. Então, para a gente chegar onde a gente quer e deseja, com um desenho bem bonito, precisa ser utilizado também várias cores. Então, a nossa atividade de hoje, a gente vai trabalhar o ponto, tá? Então, vamos para a nossa atividade. Hoje, a gente vai fazer duas atividades, tá? Então, primeiramente, vocês vão colocar o cabeçalho completo, que a professora já colocou o exemplo para vocês do cabeçalho, certinho? Então, logo acima vai ter o exemplo para vocês. Primeiro, vocês colocam o cabeçalho, depois, atividade de arte, certo? E vamos lá, vocês vão colocar número 1. O que é o ponto nos elementos da linguagem visual? Então, no slide anterior tem a resposta. Vocês podem pausar o vídeo, certinho? A número 2. A partir do exemplo abaixo, crie o seu desenho usando somente pontos. Então, vocês vão criar o desenho de vocês utilizando somente pontos. Tá vendo que aqui o artista colocou um peixe e várias bolinhas, né? Que é os pontos. Então, vocês vão colocar bem colorido. Professora, eu posso fazer esse peixe? Pode, mas também se quiser usar a criatividade de vocês e fazer outro desenho, pode também. A professora vai dar uma dica para vocês. Primeiramente, vocês desenhem com um lápis de escrever. Quando for colorir, vocês vão colorir utilizando somente os pontos. Então, vocês vão usar lápis de cor colorido. Não façam um desenho muito grande. Por quê? Porque aí vão cansar muito a mãozinha de vocês. Pode fazer um desenho menor. Desde que vocês caprichem, sejam bem organizados, porque o caderno de arte tem que ser bem bonito e colorido, certinho? Então, a professora vai estar nos comentários, tá? Para tirar dúvida em relação à atividade, para vocês não ficarem perdidos, certinho? Beijos e bom trabalho!